Certo, então a gente viu no último vídeo o que significa pragmático local e atos portáteis, que é essa parte do modelo aqui, né? E esses são dois polos da normatividade de atos sociais, né? Então a gente já está falando daquela dinâmica que interage que emerge na interação dos envolvidos, né? Então, lembrando que atos sociais, eles podem ser parciais ou espontâneos, né? Essa polaridade, ela leva à coordenação dos atos sociais, que podem ser recursivos ou criativos, né? Essa coordenação, ela pode ser recursiva ou criativa, e que, por sua vez, leva à normatividade dos atos sociais, que pode ser portátil ou local. E essa noção de local e portátil também vai definir, lembre que eu falei da circularidade, comunidades de interatores, né? Comunidades de interatores e papéis essa definição vai permitir que se falem papéis normativos. E aí, o que eles estão fazendo referência é o papel de regulador e o papel de regulado. Esse é um exemplo, né? Você tem aqui. Então, veja que até esse momento do método, a gente não está falando de diálogo verbal, né? A gente não está falando de linguagem no sentido tradicional, palavra, verbo, essas coisas. Não, a gente está falando ainda de interações que podem conceitualmente ser compreendidas como não verbais, certo? Então, o papel de regulador é aquele que impõe algumas condições para aquela interação. E o papel de regulado é aquele que aceita que está de acordo ou que segue aquelas condições impostas pelo regulador. E é bem interessante que, se a gente levar ao extremo, né, se o papel de regulador for um papel muito forte e contínuo, ele impede que a interação continue. Porque, como a gente viu na aula passada, se eu não me engano, para que haja interação é preciso que a autonomia dos participantes se mantenha, certo? Então, esses papéis de regulador e regulado, eles ocorrem em alguns níveis, né? Tipo, não tão intensamente e não com duração muito longa, justamente porque se tiver só uma pessoa regulando, você deixa de ter autonomia e aí deixa de ser interação, passa a ser opressão, vai? Então, olha só essas passagens aqui, que interessante, quando ele vai falar, então, do surgimento desses papéis. Até o momento, nós consideramos participantes como interagindo em termos simétricos. Então, lembra lá da coordenação dos atos sociais na hora de passar pelo corredor estreito? Tem dois indivíduos ali sendo considerados de maneira simétrica, né? Como tendo os mesmos poderes, como tendo as mesmas condições e estão ali mutuamente regulando aquela interação. Mas assimetrias que ocorrem de fato e que são materiais predam encontros interativos. O que são essas assimetrias? Assimetrias materiais e atuais. Corpos têm diferentes poderes, diferentes tamanhos, diferentes idades, gêneros, posses, né, situações econômicas e assim sucessivamente. Então, essa noção de assimetria ainda não apareceu no modelo, né? Como uma consequência de. Não é só uma consequência de como os interatores interagem, como as pessoas, os indivíduos interagem, né? Mas na interação, porque é possível haver atos que são fortemente normativos, lembrando que fortemente sem chegar ao ponto de encerrar a autonomia do outro, né? Fortemente tem que ser num certo grau
máximo ali, não pode ultrapassar, porque senão encerra a autonomia do outro. Atos normativos fortes, então, eles introduzem uma assimetria interacional em papéis que os participantes exercem ou cumprem durante a interação. Então, agência social é sempre uma regulação conjunta de acoplamento interativo. No entanto, porque a disponibilidade de atos fortemente normativos é possível para um indivíduo, para tentar regular a interação, surge então essa diferença de papéis. Né? O que são esses atos fortemente normativos? Exemplos: requisições, ordens, né? Exigências, pedidos, né? Mesmo quando você vai cumprimentar o outro, você está impondo um tipo de normatividade, o outro tem que, né? Tem uma certa pressão aí para que o outro responda aquilo, né? E é importante enfatizar que, ao contrário de outras assimetrias materiais, por exemplo, tamanho, força, idade, condição, né, de financeira e poder, o uso habilidoso, olha que interessante, o uso habilidoso de atos que são fortemente normativos. Então, veja, esses atos normativos fortes, eles de modo algum precisam ser agressivos, pelo contrário, né? Eles podem ser muito pacíficos, muito aceitáveis, muito tranquilos, né? Mas então, há o uso habilidoso de atos que são fortemente normativos, faz com que emerja, então, essa assimetria nas agências sociais, né? Então, essa assimetria dos papéis de regulador e regulado é um segundo passo, né? Quando ele está falando de segundo passo aqui, ele está falando que há um passo anterior de aproximação e distanciamento dos participantes, que estaria então ainda no nível simétrico, né? Num estado simétrico. Mas isso não é tão importante para a gente agora. Então, dividir os participantes em papéis, sejam esses papéis curtos ou sustentados por certo tempo, né? Ou até por longo tempo. Não pode ser tão intenso e sustentado por longo tempo, mas pode ser sustentado por longo tempo, desde que não seja muito intenso, né? Então, essa ideia, essa concepção de que os participantes podem ser divididos, né? Podem ser compreendidos a partir dos papéis normativos que eles exercem, induz, então, a uma estrutura de um para muitos, de um para outros, né? Uma estrutura na qual o regulador, ele é experienciado por outros como um indivíduo. Então, ele é reconhecido por outros. Os outros têm uma experiência dele como um indivíduo e ele afeta, então, ele por meio de atos fortemente regulatórios, ele afeta os outros interatores, né? E a ação dele, que fortemente regulatória, ela é então também experienciada por outros como manifestações daquele indivíduo, de uma individualidade corporificada. Então, olha só como surge essa ideia de que, uma vez que eu exerço uma normatividade forte, eu me faço aparente, eu me faço identificável, eu me faço reconhecível, né? É como se fosse uma coisa assim, estou aqui, né? Estou regulando também essa interação, né?
Certo, então aqui a gente vai ver uma comparação, né? Lembra do corredor estreito? Então a gente tem aqui um exemplo não de, não há diálogo verbal, quer dizer, eles falam um pouquinho, mas esse não é o ponto. No exemplo das pessoas trombando no corredor, não está em questão o diálogo e essa é uma condição simétrica de interação, é um exemplo de condição simétrica. Vamos olhar aqui esse outro vídeo, vou dar um zoom aqui. Did you understand it though? No. Okay. All right. Então veja como a condição inicial é assimétrica. Você tem um adulto, o pai, que é um competente falante da língua. Ele tá numa situação, ele é muito maior, muito mais forte, etc, né? Ele tá numa condição de poder aí, vamos dizer, assimétrica nesse sentido em relação ao bebê. Mas observa também como as ações dele permitem que o bebê também regule a interação. Veja como o bebê ele chama a atenção para outro ponto, como ele, de algum modo ou sutilmente, ele já está adaptado a um tipo de temporalidade do discurso, né? Vamos observar mais um pouco. Esse foi um vídeo que estava viralizado há um tempo atrás, fez muito sucesso e é muito bonitinho a forma como esses dois interagem aí. Oh, no, not this one. This is the grand finale of it. Yeah, that's the last one. Então, veja, ao apontar, ele tá dirigindo a conversa, né? E o pai tá aceitando, então, dirigir a atenção para aquele negócio, e para a relação que está sendo, né, para o acoplamento que está sendo sustentado entre os dois ali. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. You know what I'm saying? Yeah. Really? I thought the same thing. Muito bonitinho. Ok. Voltando aqui. Então, olha só como tem uma série de ações, e a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente também, né? O aspecto pragmático e o aspecto expressivo de uma ação, mas a gente não viu isso ainda. Tem uma série de ações que são ações interrogativas, né? São ações que impõem que a outra pessoa vai reagir ou vai responder, né? Olha como tem o olhar um para o outro, aguardando confirmação ou rejeição, né? Então, veja como essa interação, apesar daquela assimetria, né? Que é uma assimetria material, atual, oferecida pelas condições daqueles dois corpos que estão ali, né? Obviamente o pai tem muito mais possibilidades de ação, poderes do que o bebê. Olha como essa interação ela é regulada mutuamente pelos dois, como o pai deixa o bebê também exercer normatividade. E a gente vai ver também algumas outras noções que vão vir em seguida, que também são bem interessantes para a gente pensar nessa situação.